Bolsonaro passou por mais uma vergonha internacional. Ele passa vergonhas internacionais praticamente todos os dias. Só que dessa vez é mais um constrangimento com os apoiadores dele, porque a Rússia divulgou uma listinha com os amiguinhos do Vladimir Putin. E o Brasil é um desses países amiguinhos do Putin. E também foi divulgada uma listinha um pouquinho maior com os inimigozinhos do Putin. E até aí você fala, mas tá bom, o Bolsonaro é considerado um dos poucos amigos do Putin, né? Quem vai querer fazer amizade com o Vladimir Putin? Aquele rapaz, o senhor que ele não consegue nem rir, uma pessoa um pouco desagradável. A questão é que nessa lista de amiguinhos do Putin também estão Venezuela e Cuba. Olhem só, o Bolsonaro está junto com Venezuela e Cuba. O que agora os apoiadores do Bolsonaro vão falar? Será que eles vão falar que o Bolsonaro é comunista? Porque eles vinham aqui nos vídeos e a gente sempre leu muito isso. Os bolsonaristas falando, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, sai do Brasil, vai lá pra Coreia do Norte. Bom, todos esses países estão ao lado de Putin da mesma forma que o Bolsonaro também está. Se bem que os apoiadores de Bolsonaro não fazem a mínima ideia do que é comunismo, eles sempre vêm aqui, eu pergunto pra eles, olha, você sabe o que é comunismo? Coloque aí nos comentários. Mas eles nunca souberam me responder. Eles acham que o comunista é o opositor ao Bolsonaro. Então, pelo fato de Maduro e Cuba estarem juntos com o Bolsonaro, serem amiguinhos da Rússia, talvez Maduro não seja mais agora um comunista. Agora ele é um super capitalista, é um super liberal. Talvez ele acabe se transformando mesmo, porque ele vai ter que vender agora muito petróleo, já que o Biden fez aí um bloqueio na exportação de petróleo russo. Vamos conversar sobre isso, mas claro, eu peço sempre o seu like, o seu comentário super importante, deixa isso fora Bolsonaro, sua mensagem de escárnio ao presidente da República ou a sua mensagem de apoio ao canal. Perceba que nós ainda estamos nesse cenário provisório, vamos voltar muito em breve, talvez hoje à noite, para o cenário convencional, mas eu peço muito a sua colaboração, porque o YouTube ainda passa pela instabilidade, nós estamos começando a superá-la, mas ainda estamos numa situação um pouco complicada, então a sua contribuição é importante para o canal. E eu já expliquei para vocês que o Bolsonaro, ele não está simplesmente sem saber o que fazer nessa situação envolvendo Putin, Rússia, Ocidente, pelo fato dele ser somente um ignorante em termos de política internacional. De fato, ele é bastante ignorante, ele é uma besta. Mas tem uma questão existencial aí. O Bolsonaro, ele se enxerga como alguém muito próximo, muito parecido ao Vladimir Putin, porque eles possuem trajetórias até certo ponto semelhantes. Ambos viveram em um regime, o Putin viveu no regime da União Soviética, o Bolsonaro viveu no regime da ditadura militar, eles têm uma trajetória militar, o Putin com a KGB, o Bolsonaro com o exército. Então eles acabam se confundindo e o Bolsonaro ele se vê no Vladimir Putin, né? Ele se enxerga ali e por conta disso ele fica meio confuso. Olha, eu devo apoiar esse homem ou devo ficar ao lado do Ocidente, dos liberais? Ele não sabe o que fazer. Eu já expliquei, vai ter um vídeo aí no card, vocês vão poder observar isso. E essa confusão do Bolsonaro faz ele passar por esses momentos de constrangimento para os apoiadores dele. Porque eles, até ontem, né, os apoiadores xingavam Cuba e xingavam Venezuela. Agora são tecnicamente aliados do Bolsonaro nessa situação envolvendo a Rússia, eles não sabem o que fazer. E quem também não sabe o que fazer é o Bolsonaro, porque o que aconteceu? O Biden suspendeu a importação de petróleo da Rússia. É mais uma das sanções que o Ocidente está colocando na Rússia para estrangulá-la economicamente. E isso tem já surtido alguns efeitos, pelo que é demonstrado na imprensa internacional, nas conversas que acabam vindo, e você vai falar, mas a imprensa é otanzista, é a imprensa do Ocidente, então, mas não tome tudo como mentiroso, tá bom? Tá bom? Não tome tudo que vem da imprensa, como sendo da imprensa ocidental, como sendo mentiroso. Tá? Tente filtrar as informações. Então o que vai acontecer? Com esse bloqueio à venda do petróleo russo, o barril de petróleo está previsto para bater 130 dólares. O máximo que estava previsto anteriormente, houve uma queda aí, mas o máximo que estava previsto o barril de petróleo para chegar na semana passada era de 120 dólares. Então vai ter um aumento a mais do que nós
esperávamos. Então é importante que você abasteça o seu carro, encha o tanque, porque o preço da gasolina vai aumentar nos próximos dias, possivelmente aqui no Brasil, e a gente quer sempre pagar mais barato. E a possibilidade que está sendo estudada pelo comércio internacional, pelo mercado internacional, é comprar mais petróleo da Venezuela. Então aí o amigo do Bolsonaro agora, né, o Nicolás Maduro, vai poder surfar uma onda positiva. O problema aqui para o Brasil é que vocês sabem que o aumento do preço do petróleo acaba provocando uma reação em cadeia que aumenta o preço de todas as outras coisas, porque no Brasil o nosso principal modal logístico de transporte é justamente o rodoviário. Carros, ônibus e tudo isso precisa de petróleo para ser operacionalizado. Então você acaba tendo um efeito em cascata que aumenta a inflação, o que é péssimo para o Bolsonaro nesse ano eleitoral, porque vocês já viram em muitas pesquisas que 80% da população brasileira desaprova a forma como o Bolsonaro gera a inflação. E a maioria considerável da população vê a questão econômica, a inflação, o desemprego como sendo a principal discussão eleitoral para o ano de 2022. Então, essa guerra da Rússia com a Ucrânia complica Bolsonaro eleitoralmente nesses dois pontos. Causa constrangimento para o Bolsonaro com sua base de aliados e provoca aí aumento dos preços. Em um ano eleitoral nunca é bom. Mas deixa aí nos comentários a sua risada Bolsonaro, porque ele merece sim o nosso escárnio.